Ó Santo Deus. Meus queridos irmãos, quando a gente estava pensando nesse culto, pensando nesse momento de festividade, de gratidão ao Senhor, veio um tema ao coração, que é homens crescendo na fé, crescendo na presença de Deus. Algo que é tão importante hoje, não apenas para os homens, mas também para as mulheres, mas também para as crianças, mas também para todos que precisamos crescer. Crescer na estatura e crescer sobretudo na graça e na misericórdia do Senhor. E aí a gente precisa muito da presença de Deus em nossas vidas. Então eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no Salmo 1. De lá nós vamos estar extraindo alguns passos para o crescimento na vida cristã. Coisas que são importantíssimas para que a gente cresça mais, aprenda mais, se aperfeiçoe mais na presença de Deus. Porque é muito bom estar na igreja, é muito bom estar entre os irmãos, é muito bom estar em comunhão, mas melhor ainda é quando a gente faz isso e a gente está em um crescimento gradativo na presença de Deus, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente é cheio da graça de Deus, é cheio dos atributos do Espírito Santo de Deus, e a gente consegue lidar melhor com cada momento. É interessante que quando a gente era criança, a gente lidava e a gente agia como criança, a gente tinha aquela agitação, aquela força de criança, e aí a gente vai para a adolescência, alguns se expõem mais, outros se retraem mais, cada um vai lidar com aquele momento, e aí nós chegamos na fase adulta agora, e agora nós não somos mais crianças. Nós não podemos fazer o que a gente fazia quando a gente era criança. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Agora nós não podemos mais pensar como criança. É exigido de nós uma maturidade. Tem pessoas que parece que param no tempo. Eu acho que você deve conhecer alguém assim, que ele é adulto na idade, mas que tem atitudes de criança, age como criança. E eu não estou falando da infância ou do lado belo de ser criança, mas eu estou falando da imaturidade. E aí, claro que eu digo que com o amadurecimento vai vir com certeza algumas coisas, alguns privilégios, porque agora nós somos adultos, a gente pode dormir até mais tarde, a gente pode dormir mais tarde, a gente pode ir para alguns lugares sozinhos, mas junto com isso vem responsabilidade e também o tempo. Ontem eu fui dormir bem tarde, que não é de costume, e hoje pela manhã eu já acordei com uma dorzinha de cabeça, porque o corpo não segue mais. Por quê? Porque junto com essa liberdade me veio responsabilidades. E aí a gente tem que agora aprender a lidar com isso. Nós agora, uma grande maioria aqui já são pais, e aí você tem que lidar agora com esse lado paterno, com essa responsabilidade paterna. E aí pensando agora, quando a gente transporta isso para a nossa vida cristã, tem algumas coisas que quando você chega na igreja, você começa a participar da igreja, é muito bom. E algumas coisas que eu diria até que é mais permissível acontecer. Mas aí quando você vai crescendo na igreja, quando você vai se envolvendo mais com a igreja, e às vezes quando você se torna líder na igreja, outras responsabilidades vêm junto. Eu tenho que entender que eu sou pastor. E como pastor recai sobre minha vida algumas responsabilidades. Que mesmo que eu talvez ache pouco ou simples, mas que eu tenho que agir hoje como a responsabilidade que eu tenho. É interessante que eu gosto de andar bastante com Regilane, às vezes a gente deixa os meninos em casa, vai dar uma volta só, ou às vezes até, e hora ou outra aparece alguém conhecido. E aí não apenas por ser pastor, mas por ser um filho de Deus, eu tenho que ter um bom testemunho em todo lugar. Porque você imagina, esse dia eu fui surpreendido por Jadson. A gente estava no trânsito, daqui a pouco o Jadson chega de moto do lado buzinando. Aí eu brinquei com a Regilane, disse: Regilane, imagina se nós fôssemos um casal que vivesse brigando. E de repente você é surpreendido em meio a uma briga. Como é que o nosso irmão Jadson iria olhar para a gente quando eu subisse no púlpito domingo para pregar? Daqui a pouco foi aniversário, acho que de Gustavo e de Regilane, nós fomos lá no shopping, não estou fazendo merchandising, não estou ganhando nada, mas no shopping ali,
tem um yakisoba num preço bem, bem legal, né? E aí nós fomos lá, a gente não gosta muito, a gente foi lá, e daqui a pouco aparece o irmão André e a irmã Renata com o Murilo. Quando sai, aparece uns outros amigos lá. E aí, meu irmão, quem vive uma vida infantilizada ou de mentira, hora ou outra, vai cair à tona. Não quer dizer que eu não erro. Hora ou outra vocês podem me ver errando. Mas eu não sou mais criança. E eu assumi uma responsabilidade de vida que exige de mim um comportamento diferente. Eu sou filho de Deus, meu irmão. E quando as pessoas olharem para mim, elas têm que ver esse contexto na minha vida. E para esse crescimento, o apóstolo Pedro, ele escrevendo sua carta, pode deixar sua Bíblia no livro dos Salmos, viu? Mas lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro, ele nos escreve: cresçam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. O verbo aqui é cresçam. Cresçam em quê? Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Cresçam em conhecer mais Jesus. Sabe por que as pessoas ainda pecam tanto? Porque elas não conhecem ainda verdadeiramente Jesus. Elas ouviram falar de Jesus, elas sabem que Jesus é uma pessoa boa, mas elas não conhecem o Deus de justiça. Um Deus que pesa a sua mão sobre os pecadores e os ímpios. Um Deus que não concorda, um Deus que não age em meio ao pecado. Um Deus que não vive no meio do pecado. Então, logo, se eu creio nesse Cristo e eu conheço Ele, eu naturalmente vou procurar me afastar do pecado. Porque eu sei que não dá para estar junto com Ele, junto do pecado. Por isso que o texto, quando Cristo nos chama para seguir, Ele diz: tome sua cruz e me siga. A cruz, ela tem um símbolo de morte. E quem tem que morrer na cruz? O velho homem. Com seus desejos, com suas vontades, com seus pensamentos errôneos. E aí, Pedro também, capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele diz: portanto, falando desse crescimento, se livre de toda maldade, se livre de todo engano, se livre de toda hipocrisia. E eu acho que ser hipócrita com os outros já é ruim. Mas ser hipócrita com você mesmo é doentio. Você dizer para você que você vive uma vida que você sabe que não vive. Você dizer para você que você vai para um lugar que você sabe que você não vai. Você dizer para você que Deus te aceita, você sabendo que Ele não aceita. Não porque Ele não nos ame, mas porque nós preferimos amar o pecado e não a Ele. Isso é hipocrisia. Para com você mesmo. Tem muita gente aí que, independente, eu não estou falando do que a igreja estabeleceu, porque a lei não é da igreja, a lei é da palavra de Cristo. Quem estabeleceu foi Cristo, os parâmetros de salvação, não a igreja. Você não é salvo por obedecer à igreja. Você é salvo por obedecer a Cristo, que é Senhor da igreja. Mas você sabe se você está obedecendo ou não. E aí Pedro diz aqui: você quer crescer de verdade? Deixe-se livre da hipocrisia, que está onde? No nosso coração. Quando eu, por exemplo, me acho no direito: não, mas eu já sou pastor, já tenho mais de 10 anos de pastor, posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai me aceitar lá no céu, porque eu sou pastor. Isso é hipocrisia. Que seria eu criando uma mentira para mim mesmo. E isso não iria validar o céu para mim, porque eu sei, no íntimo do meu coração, que se eu viver uma vida de pecado, o título que de repente eu tenha não faz diferença nenhuma para a entrada no céu. Lá não entraremos pelos títulos que temos, mas pela obediência e submissão à palavra desse Deus Todo-Poderoso. Ele diz: livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja.
Eu acho que é interessante isso, porque a inveja nos leva muito. E parece que é uma coisa que está meio que ligada à infância, a inveja. Você já viu aquela criança que ela tem 10 carros, mas que o amiguinho chega com uma moto quebrada e ele quer a moto do amiguinho? Ele deixa os 10 carros que ele tem por uma moto do amiguinho que ainda está quebrada, porque parece que é uma natureza pecaminosa, cheia de inveja, cheia de querer o que é do outro. E a palavra de Deus diz que a maturidade vai nos fazer a se afastar disso. E ele diz ainda de toda espécie de maledicência, de tudo aquilo que nos traz a maldade ao coração, ou os desejos malignos no coração, ou a vaidade, ou a mentira, ou a promiscuidade. Tudo isso eu devo deixar, se livrar disso. E o que é que eu tenho que buscar em vez disso? Como uma criança recém-nascida, deseje de todo o coração leite espiritual puro. Uma criança, nos seus primeiros dias de vida, ela só deve se alimentar do leite materno. Nem de água ela precisa. As mães confirmam isso, as pessoas da área de saúde já confirmam isso. E eu sei que os pais aqui presentes já sabem disso. Porque rapidamente, quando passa essa fase, o leite é caro, a gente tem que começar a comprar, né? Mas o que é que o texto está dizendo aqui? Eu preciso desejar conhecer a Deus, crescer e amadurecer na presença de Deus, assim como uma criança precisa e deseja o leite materno. Porque é aquilo que nutre, que supre, que dá os nutrientes necessários, que dá toda a vitamina necessária para os primeiros momentos de vida da criança. Aquilo que nos alimenta verdadeiramente é um leite espiritual e puro, para que por meio desse nós possamos crescer para a salvação. E agora que nós provamos que o Senhor é bom, quando a gente experimenta esse leite, quando a gente se enche desse leite, a gente começa a experimentar que o Senhor é bom. Obrigado, meu querido. Meus amados, eu vejo muitas pessoas que elas continuam vivendo uma vida distante de Deus, porque elas nunca buscaram experimentar esse leite espiritual. Elas até chegaram perto da mamadeira. Vamos dizer que a igreja do Senhor fosse essa mamadeira, onde jorra do púlpito e da palavra de Deus um leite espiritual puro. Mas as pessoas vêm, chegam próximos à mamadeira, mas elas não estão prontas para se alimentar do leite puro, porque esse leite exige deixar outras coisas. É só leite, é só a palavra. Você não deve alimentar a criança nos seus primeiros dias de vida com nada mais, apenas com leite, o que é suficiente. A palavra de Deus, o texto está dizendo aqui que é suficiente para nos levar a uma maturidade. E uma pergunta que eu preciso fazer hoje: quanto você tem buscado esse leite de crescimento para a sua vida? Quanto você tem chegado, se deleitado e buscado e se enchido e cada vez mais buscado esse leite que é espiritual e puro para a sua vida, que exige de você deixar outros alimentos e alimentar sua alma com ele? E eu queria dar uns passos para isso. Salmo capítulo 1, texto que nós vamos ler, ele tem para mim passos importantíssimos para a gente se alimentar e crescer como homens na fé, mulheres na fé. Esse texto geralmente eu recorro a ele em vários momentos da minha vida. Eu leio, eu releio, eu reflito, porque é um texto que ele tem para mim um peso muito forte. Foi um texto base para o crescimento da minha fé quando eu entreguei minha vida para Jesus, porque ele é um texto que nos desafia a passos difíceis da nossa vida, mas que são importantíssimos para um crescimento saudável e espiritual. Salmo 1 vai dizer, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se senta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto, a sua folha não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Pai, nos dá clareza, Senhor, da Tua palavra, de tudo, Deus, que o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite, de cada louvor que foi ministrado, de cada texto que foi lido, e agora, Deus, da revelação da Tua palavra, para que esse leite espiritual e puro, que agora está sendo derramado às nossas vidas, possa ser absorvido por cada um de nós, que nós possamos ser cheios desse leite, que nós possamos amadurecer e crescer na graça do Senhor, e cada vez mais, Deus, rejeitar o pecado, a maldade, a maledicência, tudo aquilo, Deus, que nos distancia da Tua presença, que nós possamos jogar fora, e que nós possamos buscar crescer mais e mais na graça do Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, os passos para esse crescimento de fé, extraído desse texto bíblico, ele inicia dizendo: não ande, meu irmão, não ande segundo o conselho dos ímpios. Isso é muito importante. Eu não consigo crescer se eu não estou sendo aconselhado por pessoas que têm fé em Deus. Às vezes, talvez você está buscando conselhos de pessoas boas, que até ama você, mas que talvez não ame a Deus como deveria amar. E talvez os conselhos dessas pessoas não serão os melhores, porque essas pessoas não conhecem o que Deus quer para a sua vida. Imagine comigo, eu tenho uma situação difícil na minha vida, eu tenho uma luta, talvez o meu amigo tenha uma luta muito parecida comigo, e aí eu chego para o meu amigo e digo: olha, você é muito meu amigo, faz tempo que a gente se conhece, eu queria pedir um conselho para você. Está acontecendo isso na minha vida, o que você acha que eu devo fazer? E aí de prontidão ele vai me dar uma resposta, talvez aquela resposta muito sincera, com muito amor, com muito cuidado, mas talvez não seja a resposta que Deus quer para mim. Por isso o primeiro ponto que a gente precisa pensar para o crescimento é de quem eu tenho ouvido conselhos. Onde é que eu tenho buscado conselhos? Quem é meu referencial? Quem são as pessoas que eu me espelho? De quem é a vida que eu almejo ter uma parecida? Às vezes quando você olha para alguém, você começa a idealizar e pensar: poxa, casamento legal é esse aqui, vida legal é a dessa pessoa, forma de se comportar boa é a dessa pessoa. Mas olha para um contexto geral, a vida dessa pessoa, o casamento desse casal, o comportamento desse amigo tem agradado a Deus? Talvez você queira até o que aquela pessoa tem, ou chegar onde aquela pessoa chegou. Você precisa pensar se aquilo é bom, verdadeiramente. Porque é interessante, primeiro passo para o crescimento: não siga o conselho dos ímpios. E é interessante que a todo momento vem alguém nos dar conselhos, e conselhos que parecem ser bons aos nossos olhos, mas que talvez seja um conselho bem desastroso na tua vida espiritual. Por isso, a pessoa que você precisa se aconselhar, sobretudo, é na palavra de Deus. Essa palavra, ela vai ter resposta para todos os assuntos da sua vida. Talvez não seja a resposta que você quer ouvir. Porque hoje a gente vive, por exemplo, num contexto de dar respostas rápidas e querer soluções rápidas. E você já deve ter percebido isso, você que já passou dos 30, que as coisas não acontecem tão rapidamente. Para alguém, por exemplo, mudar alguma coisa na vida, o bom seria que fosse rápido, mas não é tão rápido. Você quer que eu prove isso para você? Imagina agora um comportamento que você tem, que eu sei que você tem, porque eu sei que eu tenho também, que não é um comportamento tão bom, que faz tempo que você luta para se livrar disso e não conseguiu ainda. Porque não é tão fácil.
Mas você não é adulto? Você não é mais uma criança, você não é adulto? Mas por que você continua agindo assim? Porque você, meu irmão, e eu, ainda estamos em um processo de crescimento. E talvez isso demore mais ainda se você estiver dando ouvidos às pessoas erradas. Eu não estou falando de pessoas que não gostam de você, eu não estou falando de pessoas que querem o seu mal. Estou falando de pessoas que amam você, que querem o seu bem, mas essa pessoa não tem a visão da vontade de Deus para você. Por isso que por mais que ele te ame, talvez ele te dê um conselho errado. Talvez ele peça e indique você a tomar uma decisão errada. Segunda orientação, o segundo passo desse texto é: não se detenha no caminho dos pecadores. Qual é o espelho da sua vida? Hoje é interessante que a gente está vivendo uma vida de muitos influenciadores. E eu acho que essa palavra ela é muito oportuna para o momento. Porque a gente tem uma juventude, e até não apenas uma juventude, até adultos totalmente influenciáveis. Influenciáveis completamente. Você consegue ver claramente no comportamento das pessoas, na roupa, no cabelo, no jeito de falar. Influenciáveis. Pessoas que não têm sua própria identidade. E a gente precisa entender, meu irmão, que as minhas características, o meu comportamento, o meu jeito, ele precisa ser um referencial do céu. Do céu. Tem coisas que nos chocam. Quando a gente vê pessoas, hoje, por exemplo, se você olha para a música é totalmente influenciada e influenciadora de vidas. A moda tem influenciado totalmente a vida das pessoas, de tal forma que a gente não consegue discernir mais. E aí a gente tem tudo isso mexido. Então, meu amado irmão, não se espelhe em pecadores. A maioria dos nossos jovens, eles cortam seus cabelos, por exemplo, influenciado por jogadores de futebol, que na grande maioria são pecadores. Eu não estou falando agora pecadores como nós, porque pecadores todos nós somos, mas pessoas que vivem uma vida totalmente devassa, totalmente promíscua. Jogadores que na nossa geração foram muito influentes. Hora ou outra sai uma reportagem que foi pego em um prostíbulo, foi pego batendo em mulher, foi pego abusando de pessoas. E essas pessoas foram referenciais, e talvez eu e você, eu lembro numa determinada Copa do Mundo aí, um jogador cortou um cabelo, meu amigo, no outro dia estava todo mundo na rua, que coisa horrível. Era só um corte aqui com um negócio aqui, só aqui na frente. As Copas de 94, 2000, eu não sou muito bom de data nem de... Mas você vê como as pessoas são fragilizadas emocionalmente e totalmente influenciáveis. Por quê? Porque estão se detendo no caminho dos pecadores. Não estão crescendo na graça de Deus. Não estão buscando se encher do leite espiritual. Estão se permitindo ser influenciados. E aí hoje, permitem que sua língua seja influenciada, seu comportamento, seu jeito, seu modo de viver. E parece que a gente vê aqui um processo, eu diria um processo de caída, porque ele diz depois: não se sente na roda dos escarnecedores. Então parece que é um processo. Eu primeiro recebo o conselho, depois eu paro para ficar observando, e depois eu achei tão bom que eu me sento. Eu agora começo a fazer parte daquilo ali. E isso gera o quê? Em vez de um crescimento, um decréscimo, uma diminuição, uma desvalorização, uma perca de identidade. Primeiro eu comecei a ouvir, depois eu comecei a parar para prestar atenção, agora eu me comporto como eles. É difícil hoje a gente diferenciar fora da igreja quem é crente e quem não é. Porque o comportamento dentro da igreja é um e fora da igreja é outro.
Uma determinada igreja, um grupo de irmãos que eu tenho um tremendo respeito, tem um perfil, por exemplo, de um zelo com roupas. Mas essas pessoas na igreja estão com aquelas roupas, mas fora tira. Isso é errado, meu irmão. É errado, porque se eu faço parte de um grupo, eu digo que acredito em algo e comungo com aquilo, e eu desrespeito, eu estou pecando. E aí a gente vem para o nosso meio batista, só porque a gente tem o hábito de vestir bermuda, agora o povo está encurtando as roupas. Agora o cara quer andar sem camisa, falando diretamente para os homens, com shortinho. Meus amados irmãos, cuidado, tem muita gente que já sentou e já está vivendo uma vida do mundo, e querendo que Deus aceite. Isso é imaturidade. Isso é como o texto fala para nós aqui. Isso é hipocrisia. Deus não está aceitando isso. Nós precisamos ser homens que crescemos na fé. Não ache que você consegue se esconder de Deus. Tem pessoas, por exemplo, que não vou fazer isso não, porque o pastor está aqui. O pastor não é bicho não, meu irmão. E a única responsabilidade que eu tenho sobre sua vida é de pregar para você a verdade. A escolha é sua. Quem vai prestar conta diante de Deus do seu comportamento é você. Por isso que aqui na igreja nós ensinamos. Esses dias eu achei muito legal. Fui para uma conferência da ordem que teve na Capunga, e todos os pastores batistas do Brasil, secção Pernambuco, estavam reunidos, e veio um pastor do Rio, trouxe uma palavra abençoada. E ele disse que quando ele chegou na igreja, que ele hoje pastoreia, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, ele disse que assim que terminou o culto de posse, os irmãos chamaram ele e disseram: pastor, fique tranquilo, nós estamos aqui para lhe ajudar na missão que Deus tem para a sua vida. Ele disse: meu irmão, eu agradeço muito, mas eu queria dizer a você que o termo bíblico é diferente. É eu que estou aqui para preparar vocês para a missão. O papel do pastor é preparar a igreja para viver a missão, junto com ele. A missão não é só do pastor, a missão não é só da igreja, a missão é de todos os filhos de Deus, fazendo a obra do Senhor. E para que isso aconteça, a gente precisa amadurecer na fé. Por isso, meus amados, 3 passos chegamos até aqui. Primeiro, não demos ouvidos aos conselhos das pessoas que não acreditam em Deus. Até confiam, até têm um bom gosto, até simpático com Jesus, mas não são discípulos. Não se detenha a dar atenção à vida dessas pessoas, ao comportamento. Essas pessoas não são espelhos para você. O nosso espelho é Cristo. É para Ele que a gente tem que olhar, senão não vai haver amadurecimento. Terceiro passo: não se sente, não se envolva na vida dessas pessoas. Essa vida não é para você. E aí, o quarto passo: tenha o seu prazer na lei do Senhor. Você precisa começar a gostar da palavra de Deus, a sentir prazer nessa palavra, a sentir prazer em ler ela e em viver ela. Isso é um estilo de vida muito diferente, meu irmão. Conversava com a juventude essa semana. É um estilo de vida que nos chama para algo muito diferente, e que só vai experimentar esse prazer quem vive. Qual de nós aqui sabemos do prazer e do medo de pular de paraquedas? Nenhum de nós, porque nós nunca experimentamos isso. Eu talvez pense como é o medo. Juninho, já foi, Juninho, alguma vez? Não, né? Já voou, mas não pulou não, né? Quando você pular, você me diz qual a sensação para mim. A gente mais ou menos pressupõe qual é o sentimento, qual o medo de você olhar assim, aquele céu, e pular. E qual a sensação gostosa de voar.
Por isso, meus amados irmãos, muitas pessoas não sabem qual a sensação de se alegrar na presença do Senhor, de louvar ao Senhor, de se encher da graça de Deus, porque nunca experimentou. No máximo eles vão pensar como é. Muitos não sabem qual é o prazer de você estar angustiado, triste, e você abrir a palavra de Deus, você ler a palavra de Deus e ser cheio da paz do Espírito de Deus. De você estar preocupado de como agir com seu filho ou no trabalho, e você abrir a palavra de Deus e encontrar uma resposta de Deus que tranquiliza o seu coração e que te dá o direcionamento. Isso é ter prazer na palavra de Deus. E isso só é conseguido com a experiência. Por isso, meu amado, é um passo que precisa ser vivido. Você precisa buscar experiência com a palavra de Deus, para aí você se encher dessa palavra. E, por fim, o quinto passo, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não existe amadurecimento sem constância. Eu preciso ser constante no que eu faço. Aí eu vou crescer cada vez mais nisso. Eu gosto muito de pensar, e o apóstolo Paulo faz muito esse paralelo, tanto com soldados, com atletas. Para que um atleta consiga chegar a uma perfeição, ele tem que praticar muito aquilo. Para que você consiga chegar no ápice do conhecimento, do prazer, da alegria, você precisa ter muito esforço para isso. Se você quer ganhar uma competição, você precisa se preparar para isso. Então, se você quer conhecer Deus, amadurecer no conhecimento de Deus, não tem outra forma. Medite na palavra dele de dia e de noite. E aí você vai compreender quem esse nosso Deus é verdadeiramente. Você vai experimentar Ele não porque alguém disse que orou e ouviu sua voz, não porque alguém disse que um dia leu a Bíblia e recebeu um direcionamento, mas porque você vai ter experimentado isso. É esse crescimento que Deus quer que nós tenhamos. E se a gente fizer isso, meus amados irmãos, se nós não andarmos nos conselhos dos ímpios, se nós não se determos nos caminhos dos pecadores, se nós não sentarmos nas rodas dos escarnecedores, se nós tivermos o prazer na lei do Senhor e meditarmos nela de dia e de noite, sabe o que é que vai acontecer com a vida da gente? A gente vai ser comparado a uma árvore que foi plantada junto a um rio que tem uma água constante, e no seu devido tempo a gente vai dar os frutos. Não é uma coisa automática. A gente entrega a vida para Jesus, a gente começa a conhecer Jesus, a gente se afasta do pecado, e agora a gente vai se alimentando da sua palavra, e essa palavra vai gerando na gente frutos. E quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos vão ser constantes na nossa vida a partir do momento que a gente esteja crescendo na graça de Deus, crescendo na experiência com Deus. E aí ele diz: as suas folhas não murcham, ou seja, nós seremos uma árvore boa e frutífera, e tudo que ele fizer vai dar certo. O que você tem feito está dando certo, meu irmão? A tua vida está dando certo? E aí ele diz ainda algo que nós devemos prestar bastante atenção. Por isso, os ímpios não são assim. Então não dá para a gente comparar a vida daquele que obedece com a vida daquele que não obedece. Eu vou inclusive trazer para o nosso contexto: aqueles que não crescem na presença de Deus não são assim. São comparados a palha que o vento vem e joga bem longe. E a pergunta é o seguinte: quem você quer ser? Você quer ser uma árvore plantada junto a um rio, que dá seu fruto, que suas folhas não murcham e que tudo que você faz dá certo? Ou você quer ser simplesmente uma palha
que o mundo está jogando você para um lado e para o outro. Você ora está vivendo um momento que parece ser bom, ora você está num momento triste da sua vida, ora você vai de novo, ora você volta de novo. Você vive uma vida inconstante, jogada, completamente, perdida completamente. Quem você quer ser? Sabe por quê, meu irmão? E eu finalizo com o versículo 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios não vai dar em nada. Deus conhece o caminho que você está construindo hoje. Deus conhece. Pense bem nisso. O que você está construindo hoje. E Ele sabe para onde você vai. E eu ainda digo mais, você também sabe. Não seja hipócrita com você mesmo. Essa palavra parece uma palavra muito forte, né? Eu não estou falando de ser com os outros. Não seja com você mesmo. Você sabe para onde você vai. E por isso, eu deixo para vocês hoje essa reflexão. Homens, cresçam na fé. Mulheres, cresçam na fé. Crianças, quem é criança aqui, oi? Cresçam na fé. Amém? Cresçam na fé. Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos ajude nesse crescimento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a crescer na fé, a crescer na graça e na misericórdia do Senhor, para que nós possamos cada vez mais experimentar do Teu grande e perfeito amor. Abençoa nossas vidas, Senhor, abençoa nossas famílias, Senhor, que cada homem aqui nessa noite, Senhor, possa ter esse desejo no coração de crescer na fé. Se tem alguém aqui, meu Deus, nessa noite que está vivendo como essa palha jogada pelo vento, que ora busca alegria em um lugar, ora se enche de prazer em outro lugar, mas que não consegue realmente, Deus, se sentir fixo e firme como uma árvore plantada, firme, junto de um ribeiro de água, que a água do Senhor, a graça do Senhor, todos os dias inunda o seu ser, que ele tem frutificado e tem feito as coisas e as coisas têm dado certo, Senhor. Ajuda essa pessoa, Pai, a crescer na Tua presença. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar o Ministério do Louvor nesse momento. Nós vamos ter